Tarcísio de Freitas passou o fim de semana, início da semana, dizendo que estava ansioso, aí já é exagero da minha parte, mas dizendo que pretendia visitar, estava autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na sua cela na Papudinha, na sua bela cela na Papudinha, e desistiu de última hora. E o que nossos colegas jornalistas estão ouvindo de pessoas próximas ao Tarcísio? Que é a explicação que parece mais coerente. O Tarcísio não quis se colocar numa posição em que ele chegasse lá, Bolsonaro se virasse para ele e falasse: olha, você é meu candidato à reeleição em São Paulo, você está fazendo um ótimo trabalho como governador de São Paulo, quero te ver candidato ao governo de São Paulo e você precisa dar uma declaração de apoio claro e restrito a Flávio Bolsonaro. Qual era o problema para o Tarcísio? Ele ia, ao visitar o Jair Bolsonaro, ia ouvir isso do ex-presidente, ia ter que sair de lá e ou dar a declaração de apoio restrito a Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, ou então se fazer de mudo. Caso se fizesse de mudo, uma penca de pessoas do PL iam se virar e falar: o Bolsonaro mandou ele apoiar e ele não está apoiando, tá? E aí ele ia ter não existe silêncio em política. Ele ia ou ter que negar e entrar em choque direto com a família Bolsonaro, ou ia ter que confirmar, retirando-se de vez da corrida presidencial. Tarcísio tem até 4 de abril para deixar o governo de São Paulo, se quiser ser candidato a qualquer cargo que não governador de São Paulo. E ele, obviamente, o que essa não visita ao Bolsonaro deixa claro? Tarcísio não saiu da disputa ainda. Ele ainda pretende ver se consegue um espaço aí para ser candidato a presidente da República. Na nossa pesquisa Meio Ideia e na pesquisa da Quest, fica bastante claro que o Tarcísio seria o candidato mais forte da direita hoje. Bolsonaro não quer Tarcísio presidente. Eu acho, essa é a minha leitura, que Bolsonaro não quer Tarcísio candidato à presidência justamente porque acha que ele tem chance de ser presidente. E aí, com Tarcísio na presidência, o líder da direita no Brasil é Tarcísio de Freitas, não é Jair Bolsonaro. Com Flávio no segundo turno, mesmo perdendo para Lula, o que é o cenário mais provável de um segundo turno Flávio e Lula, o Bolsonaro continua podendo dizer: ninguém na direita tem mais voto que a família Bolsonaro. E terá sido verdade, evidentemente. Quer dizer, o Bolsonaro, no fim das contas, o que ele parece estar dizendo... E olha, esse cálculo faz sentido e é o mesmo cálculo que o Lula fez em 2018 pelo outro lado. O que o Bolsonaro parece estar dizendo é o seguinte: eu prefiro perder a eleição e seguir como líder da direita do que ver a direita ganhar a eleição e eu ser escanteado como líder, ser esquecido. O jogo essencialmente parece ser esse. Ao escapulir, parece que o Tarcísio ainda não quer se retirar do baralho, hein? Pois é, fontes que eu tenho internas lá do Palácio dos Bandeirantes me informam que tem plano A para o Tarcísio, tá? Plano A, plano B, plano C, plano D e plano E. Porque acredito que tudo está sendo possível nessa perspectiva das eleições de 2026. E como você disse, Pedro, Tarcísio, de fato, é um nome que tem muito apelo com o eleitorado que não está polarizado, que chega a ser 50% do Brasil. Tem uma pesquisa recente da Quest do ano passado que fala, outras pesquisas também convergem com esse número, temos cerca de 50% a 45% da população brasileira que não está nem pensando em política, não acompanha o debate do dia a dia e seria mais de cunho moderado. O Brasil, de fato, é um país centro-direita moderado, né? Transitando ali com a esquerda, dependendo do candidato, porque a gente também é um país muito personificador. A gente gosta de votar no candidato pelo candidato e não
e não diretamente por conta da ideologia. Então, o Tarcísio tem muito apelo com esses 50% do eleitorado brasileiro. E, então, faz sentido ele estar aí. E temos uma direita que está completamente fragmentada ainda, não tem um líder. A direita não se une ainda como um todo em relação ao Flávio Bolsonaro, apesar dele ser o nome mais moderado dentro do bolsonarismo. Ele mostra que ele ainda não tem tanta capilaridade assim com a direita mais moderada. Então, ao meu ver, o Tarcísio está avaliando as opções que ele tem para o jogo. Ele tem muito a perder, claro, se ele for para disputar uma eleição e basicamente abrir mão de uma vitória praticamente que certa aqui no estado de São Paulo, mas ele tem muito a ganhar no sentido de se tornar um nome forte dessa direita que por muito tempo não se vê representada do bolsonarismo. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Hoje saiu uma pesquisa da Atlas Intel que falou, assim, bem aproximadamente os números. Tarcísio, acho que o Flávio ali com 45, mas Lula vencendo ainda em todos os cenários. Faz sentido? Ok, pesquisas mostram ali o retrato atual. Muita coisa pode mudar até as eleições. E os candidatos, quem for o candidato da direita consolidado e tiver também o apoio do Centrão, tem tempo para garantir aí uma campanha forte e quem sabe aí bater o Lula em outubro. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse movimento todo aí da visita, que é o fato de que quem pediu a visita foi a defesa do Bolsonaro. E que estava incluído no mesmo pacote de pedido a visita do Diego Torres Dourado. Para quem não sabe quem é Diego Torres Dourado, ele é irmão de Michele Bolsonaro e é o representante da família Bolsonaro no Palácio do Bandeirantes, mais próximo da família, né? Não só do bolsonarismo, mas da família Bolsonaro dentro do Bandeirantes. Até outubro ou novembro do ano passado, ele era assessor especial do Tarcísio, direto, fazia então essa interlocução com a família e saiu do cargo para se colocar à disposição de Tarcísio para, não sei se como chefe de campanha, mas para fazer parte de sua campanha, fosse para a reeleição ao governo do Estado, fosse para tentar o Planalto. Esse movimento me chama a atenção porque ele mostra muito como o Tarcísio... Claro que pode ter havido um acordo, né? Nós vamos pedir, aí você vai, tá? Então, não estou dizendo que não houve uma comunicação, mas o quanto ele está ainda refém da família, de Jair. Ele é muito leal a Jair, não é à toa que, além dos cálculos políticos puros e simples que ele faz, ele tem um cálculo de lealdade ao Bolsonaro que não o permite simplesmente se desvencilhar. Ele também precisa, porque apesar de eu ter falado, 50% ainda não sabe, é moderado, 25% do eleitorado brasileiro é bolsonarista, é de uma direita mais ideológica que está consolidada com o Bolsonaro. Então, ele também precisa dessa bênção bolsonarista, senão ele não... Aliás, qualquer candidato à direita precisa da bênção bolsonarista, senão não é um candidato competitivo que consiga bater o Lula, que também é personificador e populista. Aí depende. Eu acho que isso só é verdade se houver um Bolsonaro na corrida. Porque se não houver um Bolsonaro na corrida, outro nome de direita pode agregar as direitas todas por falta de opção. Não, concordo. Eu concordo, assim. Não acho que necessariamente um bolsonarista, estando na disputa... É claro que um bolsonarista na disputa garante a força do bolsonarismo como movimento, mas qualquer um candidato, seja ele o Tarcísio, seja o Zema, seja o Ratinho Júnior, que queira ter mais competitividade na direita, ele precisa de uma bênção bolsonarista, era isso que eu quis dizer. Não necessariamente tendo o sobrenome bolsonarista na disputa, mas precisa. Porque a direita tem uma parte dela que tem essa questão mais ideológica. Inclusive, é importante mencionar aqui, não tem como negar. Recentemente, eu tenho muitos amigos que são mais à direita e eles falam
o bolsonarismo, e aqui não estou entrando em juízo de valor nem nada, mas eles falam, o Bolsonaro me fez parar de ter vergonha de dizer que eu era de direita. Então não tem como a gente deletar esse crédito que ele tem para a direita. E uma direita mais ideológica está sim fechada com o Bolsonaro. Então um candidato que queira ser competitivo em 2026 e chamar a direita para si, tem que ter essa blessing, essa bênção. De qualquer forma, eu me parece, Pedro, só para eu te jogar aí de volta, que o Tarcísio tem uma dificuldade importante de fazer os próprios cálculos políticos dos seus movimentos. Primeiro porque a família Bolsonaro toda hora o cerca, e embora não sejam estrategistas brilhantes, eles têm mais protagonismo de qualquer forma, né? Então eles acabam chamando para si a dominância do jogo, mas também porque eu acho que o Tarcísio é muito inábil politicamente nas decisões que vem tomando. Então, o fato de que, da mesma forma que não existe silêncio na política, todo gesto, todo movimento é recado. Ele cancelar é um recado, e é um recado que não é de difícil leitura. Qualquer um olha para esse cancelamento e entende. Ele não quis ser colocado na parede para apoiar o Flávio. É isso que aconteceu. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.